cada caso precisa ser avaliado individualmente, porque quando a gente coloca ser humano em caixinha, assim, é assim, pronto, acabou. É muito difícil, assim, porque depende muito. E, de novo, como que é o estilo de vida dessa pessoa, né? Porque, às vezes, é lógico que existem coisas que são físicas, mas a gente sabe que quando a gente fala em doença, em transtorno, a gente está falando de algo que é biopsicossocial. Então, tem sim fatores que são biológicos. A depressão, ela é biológica, né? Aí a gente fala assim, não, você tem marcadores biológicos da depressão, da ansiedade, do TDAH, do autismo, de tudo. A gente tem marcadores biológicos, mas o ambiente que eu convivo também afeta. Eu tenho um gene para alcoolismo. Só que eu vou morar lá na Arábia Saudita. E lá o álcool é totalmente proibido. Eu não posso ter acesso a álcool, é extremamente caro. A chance de eu desenvolver o alcoolismo é muito menor do que se eu for morar na Inglaterra. Porque na Inglaterra, bebe-se para skatear-se e bebe-se para socializar-se. Qual que é um meio muito comum de socialização entre os ingleses? É o pub. É muito comum que exista álcool na socialização, bem como é aqui no Brasil. Então, a chance de eu desenvolver aquele gene é muito maior. Então, hoje a gente diz que o ambiente influencia mais do que a genética. E aí, vamos pegar esse paciente que tem uma depressão severa. Aí a gente trata a parte biológica desse paciente, só que aí eu volto esse paciente para uma casa onde os pais vivem gritando, onde um ameaça o outro de morte, onde não sei o quê. A chance de que ele volte a ter algum tipo de sintoma é muito maior do que de um paciente que saiu desse quadro e aí ele começou a se exercitar, porque ele começou a se sentir melhor, ele começou a dormir bem, o casamento dele melhorou, ele começou a sair mais com a esposa. Esse aqui não vai ter remissão, volta de sintoma. Esse aqui vai ter, mas aí o que curou? Foi a ketamina? Ou foi todo o estilo de vida que foi alterado em decorrência do fato dele se sentir melhor, sabe? Entendi. É porque quando a gente pensa, assim, são muitas variáveis quando fala de ser humano, assim. E a gente não pode deixá-las de fora, sabe? E aí a gente não pode atribuir o sucesso ou fracasso de um tratamento única e exclusivamente a uma medicação. Era isso que eu ia falar, porque, cara, você falou aí, tem gente que tá 15, 20 anos tomando remédio. Sim, porque a pessoa toma um remédio e acha que vai resolver tudo, não muda absolutamente nada. Ele não muda o ambiente, não muda as pessoas, não muda os próprios hábitos, a maneira, não quebra padrões dele mesmo. Então, não faz terapia. Não faz terapia, pronto. Não tem alimentação saudável, atividade física, uma série de coisas. Exato. Mas você falou uma coisa que engloba, né? Tipo, você falou várias patologias e que são psicossomáticas, né? Que aí vai somando um todo. A questão da ansiedade, porque você deve ter pegado vários relatos. A gente fala muito da depressão, fala muito de TOD, TDAH e ansiedade, porque a ansiedade ela se manifesta no corpo, biologicamente falando. Então, assim, não é só a questão... eu tô ansioso porque eu tô pensando. Tem a questão de pessoas que relatam ataque cardíaco, fica com frio nas mãos, nos pés, sente a circulação, parece que tá um gelo, vômito, diarreia. Vai somando isso e vai agravando. A ketamina também entra nesse tratamento? Tem pessoas que fazem tratamento com ketamina para transtorno de ansiedade, tá? Principalmente a síndrome do pânico. Ele tem uma recomendação, a gente tinha lá e ver melhor, assim. O que acontece nos transtornos de ansiedade, né? Que aí você falou, tipo, de uma coisa mais específica que seria o ataque de pânico, né? Toda a junção desses sintomas, né? A ansiedade, ela tá vinculada com uma região específica do nosso cérebro que chama amígdala, que não é a amígdala de garganta, tá, pessoal? A amígdala de garganta tem outro nome, é tonsilas palativas, se eu não me engano, tá? Posso estar errado, mas eu acho que é isso. E a amígdala do nosso cérebro, ela é a região responsável pelo alerta. Ela seria tipo a campainha, tá? Por quê? De novo, quando a gente morava lá na floresta, né? Os nossos ancestrais moravam na floresta, era importante que eles tivessem uma sinalização que chegasse aquela sinalização antes de passar pelo juiz, digamos assim. Então, ela tem um caminho certo, ela vai direto para o nosso corpo. Ela sinaliza e ela não precisa passar pelo filtro, tá? Por quê? Porque se eu visse um leão e pensasse assim, olha, acho que é um leão.
meu Deus, ele pode me matar, eu já tinha morrido. Sim. Então eu precisava de leão, nem vi o leão direito, eu já saí correndo. Eu nem cortei o pé direito, eu já tirei o pé. Eu já tenho aquele reflexo de tirar. Por quê? Porque se eu for, acho que eu me cortei, não sei o quê, o caco de vidro já entrou, já tô granguenando e vou morrer. Então, para nossa sobrevivência, a gente precisou ter uma passagem direta. E a amígdala, ela faz isso, ela faz essa sinalização. E aí, ela tá vinculada a um sistema que a gente chama de luta ou fuga. Toda vez que eu vejo uma ameaça, ou eu tenho duas alternativas. Ou eu luto com o leão, ou eu fujo do leão. É só isso que eu posso fazer. Então, o que o meu corpo faz? Ele se prepara fisiologicamente para eu lutar ou fugir. Então, vamos pensar nos relatos que você trouxe aqui, né? Ataque cardíaco. Para quê? Para bombear mais o sangue. Eu preciso de mais sangue para caso eu vá lutar ou para caso eu vá fugir. Aí você falou de sentir as partes geladas. Por quê? Porque você vai mandar mais sangue, não para as extremidades, para a parte que você vai usar mais. Então faz sentido que as suas mãos e os seus pés fiquem frios. Por quê? Porque você tira sangue daquela região para mandar mais sangue para onde você precisa mais. Para correr, você precisa de mais sangue no pé ou mais sangue na perna? Na perna? Então você precisa correr com mais força. Por que a gente vomita? Por que a gente urina? E por que a gente evacua quando a gente está nervoso? Porque isso te deixa mais leve. E aí, quanto menos peso você tem, mais rápido você consegue correr. E a chance de você sobreviver é maior. Então, você elimina na mesma hora. Por isso que o pessoal fala assim, caramba, desculpa o termo, caguei nas calças. Mas o cagar nas calças é literal. Tem muita gente que realmente caga nas calças. Mas é fisiológico e é adaptativo. Porque o ser humano que cagou antes de correr do leão, correu mais rápido do que aquele que correu cheio de fezes. E ele conseguiu chegar. E aí, aquele que estava cheio de fezes foi devorado. Então, a gente tem um monte de aspecto. Então, se a gente olhar biologicamente falando, quando eu tenho todos esses sintomas, isso significa o quê? Que meu corpo é saudável. Eu sou tão saudável que meu corpo, a partir de uma sinalização, ele enviou todos esses estímulos para que eu conseguisse ter uma resposta mais rápido. Infelizmente, o que acontece hoje é a gente não tem mais o leão. A gente não tem mais ameaças que a gente tinha antes. E aí, esse monte de hormônio que entra na nossa corrente sanguínea, o cortisol, a adrenalina, que servem para um fim, eles ficam acumulados. E por isso que a gente tem as tais doenças psicossomáticas, né? Porque a gente fica cheio de hormônios que a gente não usa. O que eu posso fazer numa situação dessa? Me exercitar, por exemplo, fazer um monte de polichinelo. Quando eu falo de uma crise de ansiedade muito grave, uma síndrome de... não vai funcionar. Mas um princípio ou uma crise de ansiedade, sabe? Quando a pessoa tem um só desses sintomas, ela se percebe... Quando ela joga aquela energia para alguma coisa, tipo, vou fazer 10 polichinelos. Sai correndo. Ela sai correndo, é maravilhoso. Pula, é muito bom. E uma outra coisa que você pode fazer é jogar a sua atenção para outro foco. Então, assim, nossa, quantas cores tem aqui nessa parede? Quantas bolinhas tem na roupa de... Sabe? Você começa... Por quê? Porque o cérebro não consegue prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. E aí, para ele focar em uma coisa, ele precisa desfocar da outra. Por isso que uma coisa que a gente faz bastante de intervenção terapêutica, se o paciente está chorando muito, você fala assim, levanta um pouquinho, Lucas. Vai para mim até o final do seu quarto e volta. Por quê? Porque o simples fato de você mudar de estado faz você pensar em outras coisas. Então, assim, às vezes só você mudar de posição, ir para outro cômodo, gerar um outro tipo de estímulo já te ajuda. Mas, de novo, isso vai auxiliar pessoas que têm crises leves. Pessoas que têm crises graves, infelizmente, precisam de outros tipos de intervenção, muitas vezes medicamentosa, enfim, você precisa de outro tipo de tratamento. Mas para as pessoas que se sentem só ansiosas, essas coisas funcionam bem. Principalmente a atividade física. Pessoas que entram em estado de modo fetal, fica as mãos travadas, tremendo, já pegou vários casos também, né? E aí você precisa entender mais a fundo, você precisa ver principalmente quais são os gatilhos geradores, aí você precisa começar a ensinar esse paciente a entender quando ele vai ter uma crise para que ele cesse essa crise antes dela começar. E aí tem uma técnica específica que chama stop para isso. Ele precisa começar a entender quais são os primeiros sinais que o corpo dele dá antes dele chegar nesse estado. E aí ele precisa cessar essa crise antes dela se tornar assim, desse jeito. Porque aí quando já tá desse jeito, o que a gente pode fazer? Esperar passar.
É horrível, né? Eu sei que é um sofrimento muito grande, mas tem pouca coisa que você pode fazer num momento como esse, além de apoio emocional. Se você conhece alguém, tá ali do lado, se oferecer pra, tipo, eu vou contigo numa consulta, não sei o quê. Mas aí dentro do consultório, a gente faz todo um treinamento para que esse paciente, ele consiga, antes mesmo de ter a crise, gerenciar essa crise para que ele não entre em crise. Porque a gerência da crise é muito mais fácil do que a crise em si. Quando você tá assim, já o corpo é como se o cérebro já tivesse bugado, sabe? A tela já ficou preta. Aí você precisa esperar o reset voltar para você começar a intervir. Que é o chamado, começa o pé, bate nos pés, chacoalhando ali a síndrome, vai apertando as mãos, daqui a pouco vai começando a descontar. Eu começo a perceber que meu coração dispara, eu já sei que eu vou... Aí você pausa no primeiro sintoma, porque normalmente vão vindo outros, assim, mas não necessariamente todo paciente tem o mesmo sintoma, tipo, é sempre aceleramento de coração, senão a gente falaria assim, quando seu coração começar a acelerar, seria mais simples, mas aí você precisa entender aquele paciente específico e mais, você precisa entender os gatilhos, né? Quais são os gatilhos que geram nele crise, e aí você começa trabalhando o gatilho, depois você vai fazendo gerenciamento de crise, é um pouquinho mais complexo. Agora eu vou para uma coisa que o Lucas me relatou e eu acho legal, Nath, a gente colocar aqui em pauta. Que às vezes a crise, ela não vem nem com gatilho, mas teve um gatilho lá atrás. Você falou uma vez sobre isso que é legal. Você falou assim, é fisiológico, não é momentâneo. Tipo assim, a pessoa que ela é ansiosa e pode ter um gatilho, às vezes pode surgir do nada. Tipo, você tá aqui de boa, mas você começou a passar mal por uma ansiedade. Sim, eu não me lembro quando eu falei isso pra você, mas... Você comentou comigo assim, que nem, tipo, eu sou um cara ansioso, então... Falava assim, do nada eu tô... Mas você tava ansioso? Não, tô bem. E teve crise? Tive. Mas é porque você somou lá atrás? Pode ocorrer? Eu gosto de fazer uma investigação, tá? É que vocês não passaram mal agora e tal, e também não vou expor esse tipo de coisa, assim. Mas sempre tem, tá? Assim, a pessoa fala... Eu vou dar um exemplo, tá? Eu tive uma vez uma paciente que ela ficou sem sair de casa há um bom tempo, porque ela não conseguia ir pra rua, porque ela ia passar mal, e aí ela tava trancada, sei lá, 2 meses dentro de casa, não saía. Naquela época não existia essa coisa de terapia online, era proibido e tal, só existia a terapia presencial. E ela não ia fazer terapia, porque ela não saía de casa e tal, e até que chegou um momento que eu fui lá na casa dela, né? Falei, deixa eu ver, porque a mãe dela já tava desesperada e não sei o quê. Aí eu fui conversar com ela, tinha tido uma crise muito forte, só que ela teve uma crise no meio do shopping. E ela passou muita vergonha, então ela fez uma associação daquilo com, tipo, meu Deus, eu nunca mais quero passar uma vergonha dessa no meio da rua, então eu prefiro passar mal em casa, né? Sim. Não vou sair nunca mais de casa, porque assim nunca mais eu corro o risco de pessoas me verem naquele estado, assim. Que deitou no shopping, enfim, no meio da praça de alimentação. E aí eu pedi pra ela refazer pra mim, porque ela falei exatamente essa fala, foi a fala dela, né? Não, eu tava ótima, não aconteceu nada. Ela tinha ido ao shopping com o namorado dela, e aí eu pedi pra ela me contar o dia dela desde a hora que ela acordou. E ela foi me contando, né? Acordei, eu tomei café da manhã, comi X coisa, bem detalhadinho. E aí vamos ao shopping, né? Quando ela chegou no shopping, ela começou a me contar um negócio, e ela falou assim, nossa, e a gente foi comprar um sapato, tá? Vamos supor, era algo do tipo. Aí eu fui comprar um sapato, não sei o quê. E aí, quando a gente tava entrando na loja do shopping, eu vi uma pessoa, não sei o quê, e aí me chamou a atenção. Tipo, ver uma pessoa é algo muito comum, né? Obviamente, você vai ver uma pessoa no shopping. Mas por que ela falou, eu vi uma pessoa? E aí eu peguei e falei assim, e essa pessoa que você falou que você viu, como que ela era? E ela pegou e falou, então, isso que foi engraçado. Essa pessoa me lembrou muito meu ex-namorado. Eu achei que fosse ele, aí depois eu vi que não era. Tá, e aí ela entrou na loja, comprou o sapato e foi almoçar. E na hora que ela foi almoçar, ela teve a crise. Como que era o seu relacionamento? Ela teve um baita de um relacionamento abusivo, terrível com aquele ex-namorado. Tinha uma questão vinculada a um aborto, não sei o quê, que era uma coisa muito forte na vida dela, tal, nananã. Não foi do nada. Ela teve um gatilho associado com uma experiência do passado que já gerava nela uma ansiedade. Ela achou que ela tinha visto uma pessoa que ela realmente não gostava de ver, não queria ter visto, e que era uma pessoa, era o leão dela. Ela viu o leão. Né? Aí depois ela falou, nossa, não é o leão, é só um pinguim. Mas aí já toda a parte só descarregou depois. E aí a sensação que a pessoa tem eu sentei pra almoçar, eu tava ótima, e aí eu passei mal. Mas, na verdade, quando você vai olhar para trás e você vai fazer o passo a passo, você vê que a pessoa não estava bem.
Lá, na verdade, ela teve gatilho. Então, sempre tem gatilho, sim. É igual o sonho. Tipo, às vezes você não lembra, mas Sim. você sonhou. Não, porque geralmente, assim, agora não, tô tranquilo, faço terapia e tudo mais. Mas já tive crise de ansiedade ao acordar. Então, as minhas eram no Então, período mas da manhã. aí, o que a Aí você gente vai fala, saber? cara, Você sonhou, né? Como foi o seu dia anterior? Como que você foi dormir? É tudo isso que vai se investigando, sabe? Cortisol é altíssimo de manhã também. então, eu tava num processo, lembra, da produtora e tudo, e aí, tipo assim, tava uma vida muito corrida, muita coisa, pensamento, dormia, acordava, falava, cara, já acordava falando, vou ter crise, e aí vinha, e é o pensamento. Também. E aí, foi legal que depois, num podcast, a gente entrevistou um psiquiatra, ele falou assim, cara, vê o pensamento, deixa rolar. Você não tem controle, só vai. E aí o negócio foi fluindo e cessou.